Eu creio que se você ainda não teve uma conversa dessas como Elias na caverna, talvez você ainda não está amadurecido o suficiente, sabe, para viver coisas maiores. Agora, se você tem tido esse tipo de conversa e você entender o que está acontecendo dentro da caverna, você pode viver o extraordinário de Deus. Amém? Você pode viver o extraordinário de Deus. Uma coisa importante, quando eu estava vindo de Porto Alegre para cá também, me veio um desejo, sabe, de fazer um evento aqui no sul, de fazer um evento aqui para toda a região. Eu vou ver com o meu pessoal, o pessoal da minha logística, se é possível nós conseguirmos um lugar aqui em Santa Maria, para a gente fazer um evento em dezembro, de 2, 3 dias, um evento de avivamento, um evento de poder de Deus. Eu também quero convidar alguns amigos meus para virem. Se nós conseguirmos o lugar, vai ser uma bênção, mas eu vou deixar para mais para frente, para confirmar com vocês. Talvez domingo que vem eu digo se eu conseguir ou se eu não conseguir esse lugar. Se eu conseguir, vai ser uma bênção. Amém? E também hoje você pode dar o seu nome para participar do culto da virada que nós vamos ter aqui. E se você quiser já reservar o seu lugar, o lugar da sua família, lá no fundo da igreja tem alguns QR Codes, bem em cima de uma pequena mesa, e depois você pode reservar o seu lugar. É só você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code e ali reservar o seu lugar. E se você não conseguir por ali, procure os obreiros da igreja que estarão lá no fundo, ou os pastores que depois irão lá para o fundo, para deixar o seu nome e o nome da sua família para o culto da virada. Nós vamos ter um culto do dia 31 para o dia 1º aqui, e vai ser uma grande festa, vai ser uma bênção. Por isso, não deixe hoje de reservar o seu lugar. Amém? Era tanto anúncio. Culto aqui quinta-feira, 20 horas. Domingo, 9 da manhã, no próximo domingo eu ministro de manhã, e o pastor Lucas Áquio ministra à noite. Então teremos culto domingo, 9 da manhã e 20 horas, certo? Vai ser uma grande bênção. 9h30, domingo de manhã. Vamos lá, mas quem é que acorda cedo aí? Muito bem. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: ali entrou em uma caverna, verso 9, e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Só para você entender o contexto, Elias havia guerreado uma batalha muito ferrenha. Ele lutou contra
850 profetas no Monte Carmelo. Ali Elias desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. Aqueles falsos profetas foram envergonhados pelo Deus de Elias. Elias teve uma grande vitória, uma grande conquista naquele dia. E ele saiu dali com a sensação de missão cumprida. Jezabel, que era esposa do rei Acabe, ficou sabendo do que Elias fez. E a Bíblia diz que ela mandou um recado a Elias. E o recado que veio através do mensageiro foi: em 24 horas você estará morto. Em 24 horas. Acabou para você, Elias. A minha paciência esgotou com você. E a Bíblia diz então que Elias, ao ouvir aquela mensagem, ele se abateu emocionalmente, ficou depressivo e entrou numa caverna. Quando você está combatendo espiritualmente forças malignas, você pode ter um esgotamento espiritual, físico e também emocional. E como Elias, ele havia combatido, guerreado espiritualmente, bastou esse sopro do inferno, essa informação do inferno para abater ele. Quando você não está forte espiritualmente no Senhor, quando você está cansado, quando você está desanimado, qualquer coisa lhe abate, qualquer coisa lhe derruba, qualquer coisa lhe coloca numa depressão, numa tristeza profunda. E foi o que aconteceu com Elias. É por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque há momentos que você vai ter que ir à fonte de Deus para reabastecer a sua energia, para reabastecer seu ânimo, para reabastecer a unção de Deus sobre a sua vida. E um detalhe importante: quando você se vê sugado espiritualmente falando e emocionalmente, você fica hipersensível. Elias havia combatido contra 850 profetas. O que era, sabe, mais uma ameaça? Ele poderia dizer: entra na fila. Mas não, Elias se abateu de uma forma. Ele saiu do trajeto dele, despediu quem estava com ele e se colocou numa caverna. E ali na caverna Elias pediu a morte. E sabe o que ele disse para Deus? Eu tenho sido zeloso, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido fiel, e agora, em 24 horas, eu vou morrer. Em 24 horas vão dar fim à minha vida. Aí você fica se perguntando: mas como que um homem que enfrentou 850 profetas falsos, que correu o risco de vida, porque era uma multidão contra ele, agora por meio de uma mulher, ele se abate dessa forma? É como eu disse, ele estava espiritualmente esgotado, emocionalmente abalado. E nós somos um ser só, espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tricotômico, mas o que te atinge no espiritual, atinge no teu emocional também. E se brincar, atinge no corpo também. É por isso que nós precisamos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Ele estava esgotado espiritualmente. E isso trouxe fraqueza emocional, trouxe uma instabilidade às suas emoções. E consequentemente, bagunçou o profeta, bagunçou o homem de Deus. Às vezes você está triste, que você não sabe por que você está triste. Você está abatido, mas não tem nenhum problema grave, sabe? Que você pode dizer: é por causa disso que eu estou abatido. Não. Aí você pensa assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Bem, o que está acontecendo com você é um ataque espiritual. Talvez você tenha estado muito tempo debaixo de ataque.
E as tuas emoções agora estão à flor da pele. As tuas emoções, elas estão desequilibradas, porque seu espírito está fraco. A Bíblia diz que se nós fortalecermos o nosso espírito, nós não satisfaremos a nossa carne. Por isso você tem que fortalecer o seu espírito através da comunhão diária com Deus, através do jejum, da oração, da meditação na palavra, do próprio culto que vai abastecer você. Eu não sei se você já teve conversa de caverna. Elias está sendo testado de uma maneira atípica. Elias não começou a vida na caverna. Eu não comecei a vida na caverna. Você não começou a vida na caverna. Mas agora, este homem estava na caverna, porque todos nós, em algum momento da vida, vamos nos encontrar, sabe, desanimados, no sentido derrotados, abandonados, porque olha, se você observar o diálogo que Elias teve com Deus, não é diferente da tua conversa e da minha. Meu Deus, não aguento mais, é tanta luta, é tanto boleto para pagar, é tanta gente incomodando, e é problema aqui, e é problema no casamento, é o meu filho, é minha filha, problema de saúde. Será que essa vida é a vida que Deus tem para mim? É a mesma conversa de Elias. Às vezes, nas nossas vidas, a gente quer que tudo seja constante, firme, estável, mas na realidade, a vida, meus irmãos, tem altos e baixos, e cabe a nós nos fortalecer no Senhor, para nos manter firmes diante das dificuldades que vão aparecer. Agora, você só vai conseguir lidar bem com as coisas se aqui dentro você estiver bem. Se você não estiver bem aqui dentro, você não vai estar bem no teu trabalho, não vai estar bem na tua família, não vai conseguir realizar as coisas como Deus quer que você realize. Há dias de tédio e normalidade. Nem tudo pode ser só alegria, nem tudo pode ser só vitória. Lembre-se, Ele é o oleiro, nós somos o barro. E quando Deus vê que nós precisamos de um conserto, ou precisamos de um fortalecimento, o oleiro começa a preparar o barro, ele começa a amassar o barro, ele começa a mexer no barro. É aí que vem as conversas de caverna. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: já teve uma conversa dessas com Deus? Há momentos que Deus precisa exercer uma certa pressão em nós, para que tomemos forma. A gente não quer pressão, a gente quer viver uma vida leve, sem problema. A gente não quer inimigos, a gente não quer contrariedade. Nós queremos que todo mundo nos aplauda, nós queremos que todo mundo nos elogie, nós queremos que todo mundo nos queira bem, nós queremos que tudo seja positivo à nossa volta. Queremos um casamento feliz, queremos filhos, sabe, conquistando e galgando níveis altos na vida. Queremos dinheiro, queremos paz, queremos viagens, queremos conquista, queremos felicidade. Mas há dias que isso fica distante de nós. Elias havia presenciado muitos milagres, e parece que nesse momento de caverna ele havia esquecido de todos os milagres. Você lembra daquela vez, em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias, ele é sustentado sobrenaturalmente por pássaros. Todo Israel, toda uma nação em seca, e Elias tinha água no ribeiro de Querite. Daí ele chega na casa de uma viúva, a viúva de Sarepta, e lá ele é sustentado por uma mulher que só tinha uma refeição para ela e para o filho, para depois morrerem, porque era crise, era fome em todo lugar, os animais estavam morrendo. Mas Elias estava sendo sustentado sobrenaturalmente,
Esse mesmo Elias orou para que não chovesse, não choveu, e depois orou para que chovesse, os céus se abriram. Esse Elias venceu os profetas, os 850 no Monte Carmelo. Esse Elias colocava medo nos reis. Mas parece que na caverna ele havia esquecido de tudo que Deus havia feito na vida dele. É por isso que a Bíblia nos diz em Lamentações que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando você estiver na caverna, lembre da onde Deus te tirou. Quando você estiver na caverna, lembre dos milagres. Quando você estiver na caverna, lembre que Deus curou teu casamento. Quando você estiver na caverna, lembra que Deus libertou teu filho. Quando você estiver na caverna, lembra da mão poderosa e milagrosa de Deus em vários momentos da tua vida. Te tirou de uma UTI, te tirou de um corredor de morte, te tirou de uma vida de crime, te tirou de situações difíceis, escabrosas. Lá estava a mão de Deus. Deus ungiu Elias para fazer coisas extraordinárias. E alguns de vocês também, assim como Elias, fizeram coisas além da capacidade humana. Porque quando nós estamos conectados com o céu, e talvez alguns aqui ainda não tenham experimentado isso, mas a minha oração é que um dia você experimente isso. Porque só experimenta isso quem tem aliança com Deus. E se você não tem aliança com Deus, eu vou dar uma dica aqui: é melhor fazer. Porque se você fizer uma aliança com Deus, você vai fazer coisas grandes, muito além do que você poderia ter imaginado. Elias estava vivendo essa fase atípica, fora da estação, fora da hora certa para ele. Mas quando Deus para tudo, tudo para. Eu vou dizer uma coisa para ti: quando Deus nos quer na caverna, Ele manda a banda tocar e manda a banda parar. Quando Deus nos quer na caverna, Ele pode mexer com a gente de uma maneira que nos tira da zona de conforto. Quando Deus quer que as coisas parem na nossa vida para escutarmos a Ele, Ele faz parar. Então, sabe, não deixe a soberba entrar, porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E há pessoas que, sabe, elas começam a dar uma subidinha na vida, e elas já acham que elas podem fazer de tudo, e podem virar as costas para Deus, e podem se esquecer de Deus, e podem ignorar os avisos de Deus. E eu quero dizer para você, não brinque com isso. Certa feita alguém disse assim, que se afastou da igreja e que a vida continuava. A vida continuava e estava indo bem, mesmo sem estar com Deus. Sabe, eu antes de ser pai, eu pensava que criar os filhos era uma coisa fácil. Quando é bebezinho, é fácil. Vai ficando maiorzinho, o pai começa a correr. Vai ficando mais maiorzinho, aí o pai tem que correr um pouco mais. E o pai só vai parar de correr quando casa. Aí o pai pensa, agora eu vou descansar. Aí chega lá a madrugada, o filho liga: estou com um problema, me ajuda. Ou seja, enquanto tiver filho, vai estar correndo para ajudar, para auxiliar, para amar, para abraçar, para investir, para tudo, para aconselhar. E isso faz parte da vida. Mas sabe, eu não tinha o conhecimento antes de ser pai. Eu só tive o conhecimento quando eu passei, e estou passando ainda pela paternidade. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo hoje, eu quero que você preste muita atenção nisso. Tem coisas que você não sabe da vida ainda. Algumas coisas, a minha oração é que você não experimente,
Deus me deu uma graça muito grande e dá também para todos os pastores, que é de acompanhar a vida das pessoas. E você sabe que o final da história, sabe de quem se afasta de Deus ou de quem diz isso, a pessoa está falando como uma tola. Ela não está falando como uma pessoa sábia. Ela não sabe do que ela está falando. Pode parecer que está tudo bem, mas o que ela não sabe é o que está na frente. É por isso que o nosso socorro é o Senhor. Não queira que Deus tenha essa conversa com você na caverna. Não queira que Deus pare teus negócios. Não queira que Deus pare teu ministério. Não queira que Deus pare algo na tua vida. Aí você diz, por que você está falando isso? Porque há momentos da nossa vida que Deus vai nos chamar para a caverna. Há momentos que Deus quer chamar nossa atenção, quer nos sacudir. Existem conversas na caverna que não acontecem em qualquer outro lugar, acontece só na caverna. Talvez você esteja tão ocupado que tenha perdido o relacionamento com o Senhor, e agora seu relacionamento está com as coisas aqui dessa terra. Talvez haja coisas poderosas que Deus tenha reservado para você, mas Ele precisou lhe chamar para um momento de silêncio, para que você prestasse atenção na voz dEle. E quando eu subi aqui, nesse altar, o Senhor me disse que pessoas entraram aqui carregando jugos sobre seu pescoço. Tem gente que está carregando fardos pesados aqui. Tem gente que entrou carregando situações da vida que estão pesando, estão esmagando você. Mas não se preocupe, o destruidor de jugos está aqui, se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui para quebrar esse jugo, para quebrar esse peso na tua vida. Elias, ali na caverna, ele se encontrou sozinho. E ninguém gosta de ficar sozinho. Eu tenho momentos pela manhã que eu acordo cedo, que eu gosto de ficar sozinho, mas eu não sou o tipo de pessoa que fui criado para viver sozinho. Minha esposa começou um culto lá em São Paulo à noite, e eu disse para ela, entrega esse culto, porque você tem que ficar comigo, eu não quero ficar sozinho. As pessoas não gostam de ficar sozinhas, e Elias estava sozinho. É a única coisa que Deus disse em Gênesis que não é boa. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você, minha irmã, esteja só. Tem que ter alguém com você. É por isso que Deus criou, sabe, a esposa, e Deus criou o esposo para um fazer também companhia um para o outro. Inúmeras vezes as Escrituras falam sobre momentos em que as pessoas ficaram sozinhas. Abraão teve um momento que ficou sozinho. Jacó ficou sozinho com Deus e lutou com um anjo toda a madrugada, até a alva. Jesus ficou sozinho, afastou-se dos seus discípulos, ele levou Pedro, Tiago e João e foi orar sozinho, e ali ele se angustiou, porque há momentos que Deus, Ele quer que nós fiquemos sozinhos, para reflexão. Sabe, a gente quer estar na volta de todo mundo, mas tem verdadeiros Getsêmanes na vida, verdadeiros momentos de caverna, onde Deus afasta os amigos de nós, onde Deus afasta as pessoas próximas de nós, gente que estava próximo, e Deus afasta aquela pessoa. Não é fácil para ninguém ficar sozinho, mas Deus faz esse tipo de coisa. E se Deus tem afastado amigos de você, se Deus tem afastado família, se Deus inclusive afastou irmãos de você, é a conversa de caverna. Entenda, é um capítulo da sua vida que você está vivendo. E é nesse isolamento, é nesse momento que estamos sozinhos, que o nosso Deus começa a agir na nossa vida. Você sabe, você quer achar alguém para estar com você, mas Deus diz, não, eu não quero ninguém.
E por incrível que pareça, quando Deus não quer que alguém chegue a você, mesmo que você tente puxar conversa com uma pessoa, ela não vem e não se conecta a você. Tem gente que perdeu bons amigos aqui, tem gente que perdeu relacionamentos aqui, tem gente que viu as pessoas virarem as costas ao seu redor. É a conversa de caverna que você precisa ter. Elias fez descer fogo do céu, destruiu os profetas de Baal, mas Jezabel o colocou na lista negra. E muitas vezes você esteve muito ocupado, você ultrapassou grandes obstáculos, mas parece que, sabe, lhe deu de alguma maneira um esquecimento temporário. Você já escapou de todo tipo de coisa, e então no momento de vulnerabilidade, você se encontra debaixo de um zimbro, você se encontra pensando na vida, reflexivo e pensando, o que vai ser da minha vida? E eu venho aqui dizer para você, Deus está esperando exatamente esse momento, para você reconhecer que Ele é Deus, para você reconhecer que você depende dEle, e que você não pode andar longe dEle. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, mesmo, sabe, que você fosse uma pessoa ativa, e você se afasta do caminho do Senhor, você sente um vazio dentro de você, porque esse é o momento de caverna. Às vezes a caverna é o único lugar onde você pode ter uma conversa de verdade com Deus. Caso contrário, você só faz orações repetitivas, religiosas, costumeiras. Sabe, você já está acostumado a orar, Senhor, obrigado pelo dia, e ora no almoço, e ora antes de dormir. Mas sabe, quando estamos na caverna, é aí que as lágrimas vêm, é aí que o coração se abre, é aí que o homem interior se rende a Deus, e você pode ter uma conversa de verdade com seu Pai Celestial. E a minha pergunta para você que está aqui é: há quanto tempo você não tem uma conversa de verdade com Deus? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos e você diz: Pai, eu preciso tanto de Ti, mas eu acho que eu saí da Tua direção, porque eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto que algo está faltando e eu não sei o que é. Irmãozinho, é a caverna piscando. É a conversa da caverna. É o momento que você está vivendo. É Deus chamando você para um lugar de entrega, um lugar de transformação. O sentimento de solidão é perverso. A caverna é proteção, mas ela também é dolorosa. Ela é abrigo, mas ela também é desconfortável, entendeu? O silêncio grita com você. Há algo mais. Há uma virada de narrativa que acontecerá dentro dessa caverna, quando você se voltar para Deus, quando você parar de olhar, sabe, para as ameaças de Jezabel, quando você parar de dar ouvidos à crise, quando você parar de dar ouvidos aos problemas, às dúvidas, às indagações, aqueles que estão sempre tentando contaminar você, então aí outras coisas começarão a acontecer nessa caverna. Essa caverna não é só um lugar, sabe, de dor, mas é um lugar de salvação também. Primeiro, Elias teve que ter um momento de discernimento. Ele passou da luta para a fuga, e agora ele entra para aquilo que eu chamo de fermentação, aonde Deus está maturando Elias por dentro, aonde Deus está mexendo nos seus sentimentos, aonde Deus está mostrando que ele estava errado, aonde Deus está mostrando que ele havia abandonado o braço forte do Senhor, que ele havia esquecido do Deus que estava com ele. Esse é um ponto de transformação de estrutura molecular. Mudanças estão acontecendo dentro dele. O Senhor vem
e fala com ele. Deus está fazendo algo lá dentro dele. E eu vou dizer uma coisa para você: o que entrou naquela caverna não irá sair mais. Quando alguém sair daquela caverna, não sairá o velho Elias, sairá o novo Elias. Quando você tem um encontro com a glória de Deus, você nunca mais é o mesmo. Eu tenho ensinado para as pessoas que toda vez que você ouve a voz de Deus, você muda de fase. Toda vez que você ouve a voz de Deus, um evento acontece na sua vida. Você nunca mais sai o mesmo dali. Algumas coisas que ainda vão acontecer dentro de você impedirão que você volte ao normal. Não haverá um normal. Esse período de provação em que Deus te deixou sozinho e permitiu que você passasse por uma transformação, lidasse com fantasmas do passado, enfrentasse problemas, com que farão com que você saia diferente como entrou. Deus diz: o que sair da caverna não será o mesmo que entrou. Existe aí alguém que está conhecendo essa pressão da caverna, dessa ameaça constante? A percepção de isolamento é o que mais prejudica fisiologicamente o cérebro e o corpo. Jacó ficou sozinho com Deus e lutou, assim como nós, quando estamos sozinhos e lutamos. Para você sair de um lugar de solidão, você precisa lutar. Lutar contra o pecado, lutar contra o desânimo, lutar contra as más línguas, lutar contra os escândalos, lutar contra os exemplos ruins, e firmar tão firme em Deus, a ponto de você silenciar as outras vozes e ouvir apenas a voz do Criador. Em 1 Reis 19, verso 11 e 12, olha o que o Senhor disse para Elias. Tremendo isso. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Gente, eu amo isso. Deus disse para Elias: sai para fora e fica na minha presença. Não é fora da presença que você vai ouvir a Deus, é na presença. Ah, meu Deus, precisamos disso. Precisamos da presença. Sabe, eu sinto um ambiente tão poderoso aqui nesse lugar hoje. Eu sinto, tem um ambiente aqui nesse lugar, tem uma unção de Deus aqui. Tem algo que Deus está derramando, há algo que está aumentando aqui. E eu sei, a fome das pessoas por Deus está aumentando. A fome pela presença do Senhor está aumentando aqui. E isso vai trazer a voz de Deus, isso vai trazer a direção dEle. Você não tem ideia, a glória dEle, quando repousa sobre um ambiente, muda quem estiver por perto. Esse negócio pega. Diga para o irmão que está do seu lado: vai te pegar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Aquele que aprende a ouvir a voz mansa e delicada sairá da caverna com mais do que entrou. Nós pensamos que o Elias mais poderoso era o Elias que estava no Monte Carmelo. Não, o Elias mais poderoso
Era o Elias que estava saindo dessa caverna agora. Meu irmão, se você começar a amar a Deus e começar a permanecer na presença dEle, buscar a voz dEle para a sua vida, seus problemas vão acabar. Literalmente, eu não estou dizendo, sabe, que você não vai ter mais luta, não. Eu estou dizendo que apesar das lutas, você não vai mais se abater. Quantas vezes eu escapei de armadilhas do tentador por causa de algo que Deus sussurrou? Construir ou não construir, mudar ou não mudar, aceitar esse amigo ou não aceitá-lo, retornar à ligação ou não retornar à ligação. A voz suave de Deus me tirou de cada aperto na vida. A voz de Deus, ela tem me conduzido de uma maneira sobrenatural e pode fazer isso com você também. Quando Elias finalmente conseguiu silenciar as vozes e calar a boca, ele ouviu Deus dizer para ele: eu tenho algo para te dizer. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa próxima de você exatamente o que eu vou falar, e você que está aí online comigo também, preste atenção no que eu vou falar. Diga assim para a pessoa próxima de você: o segredo do Senhor é só para quem teme. E se nós tememos a Deus, nós vamos esperar Ele falar antes de tomarmos qualquer decisão abrupta. Eu quero falar com alguém aqui que tem se preocupado com um monte de coisas que realmente não importam, porque Deus pode lidar com a tua Jezabel, Deus pode lidar com essa dívida, Deus pode lidar com esse problema com o seu filho, Deus pode lidar com o seu inimigo, Ele pode lidar com a sua ansiedade, Deus pode lidar com aquilo que te preocupa, Deus pode resolver esse problema. Ela disse: amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas, Jezabel disse. Sabe, até hoje estamos esperando o que Jezabel vai fazer, porque nenhuma das palavras dessa mulher se cumpriu. Porque quando Deus fala com você, Deus não permite que nada alcance você. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Por isso, Ele não te leva para a caverna porque você está tentando se salvar. Ele te leva para a caverna para mudar a tua perspectiva. Elias já era de Deus, mas a sua perspectiva estava errada. Gente, quantas vezes a nossa perspectiva de vida está errado? Porque ele estava olhando só para o lado de Jezabel. Ele não estava olhando, sabe, para os planos que o Senhor ainda tinha com ele. Você precisa de uma mudança de perspectiva. Para pensar. Por que Deus te levou para a caverna? Deus te levou para a caverna para mudar a tua perspectiva, para mudar a tua visão. Tinha alguma coisa na tua visão que estava errado. E Deus então nos leva para a caverna para mudar a forma como estamos vendo as coisas. Porque na caverna ninguém quer ficar lá. Mas é lá que a nossa perspectiva muda. Talvez alguém entrou aqui hoje, sabe, como um acompanhante, não como alguém que estava querendo ouvir. Talvez alguém entrou hoje aqui, entrou aqui pela primeira vez, e talvez ache estranho o que eu estou falando, talvez nem compreenda o que eu estou falando, mas Deus está dizendo uma coisa para você. Se você tem problemas, se você está enfrentando desafios que você não está conseguindo vencer, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu quero mudar a tua perspectiva.
Cristo é a salvação para a tua vida. A voz de Deus vai mudar os rumos da tua vida. É que a gente acha que as coisas têm que ser de um jeito. A gente acha que tem que ser como a gente pensa. A gente acha que está errado as coisas. Mas quando você vai para a caverna e você ouve a voz de Deus, você tem uma mudança de perspectiva. Samuel entrou na casa de Jessé, olhou para o primeiro filho de Jessé e disse: esse é o rei. E o Senhor disse: ei, amiguinho, não é o rei. O rei não é nenhum desses que está aí. Samuel teve que mudar a perspectiva. Talvez você tenha que mudar a sua perspectiva. Você acha que você está indo muito bem na vida e Deus está dizendo para você: ei, não está tão bem assim não. Aí você diz: e como é que eu posso mudar a minha perspectiva? Ouvindo a voz do Senhor. A voz do Senhor vai mudar a tua perspectiva. Não adianta você ficar murmurando, não adianta você ficar abatido, não adianta você ficar olhando para os outros, não adianta você ficar olhando para o passado, sabe? Não adianta você ficar querendo achar um culpado na tua vida, ou querer justificar o porquê das coisas na tua vida. Deus está dizendo: mudança de perspectiva, vai para a minha presença que eu vou mostrar para você. Há pessoas que estão cegas e não sabem que estão cegas. Por isso, se você conseguir ouvir a voz mansa e delicada de Deus, Ele o guiará ao seu destino e te afastará do teu passado. Deus disse para Elias: quero que você vá para Damasco, leve seu óleo com você, porque eu vou tirar você da caverna e vou levar você aos reis. Essa consciência Deus trouxe a Elias. O Espírito do Senhor vai lhe mostrar não apenas como sair da caverna, mas como chegar a lugares altos, como chegar aos reis da terra, como chegar aos grandes negócios, como chegar aos grandes projetos, como você pode viver todo o destino que Deus tem planejado para a tua vida. Se você simplesmente ficar quieto, porque às vezes nós falamos demais, e estamos falando coisas que nem sabemos. O Senhor disse: vou te mostrar que a segunda metade da sua vida vai ser melhor do que a primeira. Aleluia. Ei, não acabou, irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. Não acabou. Você pode pensar assim que está para se aposentar, e Deus diz: não, eu estou para mostrar para você coisas ainda maiores. Eu vou te mostrar que os dias em que Jezabel te perseguia estão chegando ao fim. Deus vai te levar da caverna à realeza. E a partir do momento que ele ouviu aquela voz mansa e delicada, o jogo mudou. O jogo está mudando. O jogo está mudando. O jogo está mudando. As coisas estão mexendo. Deus está movimentando. Eu vim dizer que você ouvirá sussurros do Espírito Santo. Estamos na caverna para ouvir a Deus, mas uma só palavra dele vale mais do que 1000 palavras dos homens. Deus vai te mostrar porque você está aqui, e ao final desse processo você vai sair melhor do que antes, porque você vai sair em outro nível. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu vou entrar num outro nível. E qual que é o caminho disso? Ouvir a Deus. Você crê? Quantos de vocês querem ouvir a Deus a partir do dia de hoje? Fica de pé junto comigo então, e aplauda o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá avanço sobrenatural na nossa vida. Oramos por proteção, por livramento, por direção. Oramos para que o nosso Deus abra grandes portas, nos dê grandes oportunidades e afaste de nós, Pai, tudo aquilo que é uma distração, tudo aquilo que é para perda, tudo aquilo que vem em oposição a nós, ao nosso propósito, ao desígnio que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda, Senhor, nosso cônjuge, guarda nossos filhos, afasta brigas, confusões, tristeza, angústias de dentro da nossa casa. Oramos também para que o Senhor fortaleça a nossa saúde, fortaleça nosso ânimo, nos capacite. E pessoas, Pai, que estão em situações difíceis, que não sabem como lidar, como resolver esse problema, meu Deus, abre a eles uma porta de escape. Eu oro em nome de Jesus para que haja intervenções do céu. Estamos hoje, ó Deus, no 4º dia do nosso propósito de oração, de jejum, e estamos crendo no impossível. Estamos nos preparando, ó Deus, para aquilo que o Senhor está para fazer nas nossas vidas. Por isso, nos mantemos firmes, nos mantemos animados e confiantes naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Libera das tuas bênçãos, Pai. Libera do teu poder, Pai, no nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada família, é o que eu peço a Ti. Graças te dou, Espírito Santo, graças te dou. Seja bem-vindo aqui, em o nome de Jesus, nessa oração. Amém. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida. Estamos no 4º dia, nessa noite, do propósito, e eu tenho uma palavra para você: não desanima, fica firme no propósito do Senhor. Eu creio que os ataques que enfrentamos muitas vezes na vida são sinais, os ataques são sinais de que estamos no caminho certo e que logo, logo iremos tomar posse de bênçãos que temos orado e que temos esperado da parte de Deus. Se você está enfrentando um ataque do inimigo, é porque Deus certamente está já lhe preparando para aquilo que você irá receber, aquilo que irá entrar na sua vida. Por isso, não desista, não desista. Deus tem uma grande porta para abrir na sua vida. Você crê? Então escreve aqui nos comentários: Deus abra uma grande porta para mim e para a minha casa. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus falou comigo. Alguém não gostará do que você está fazendo sempre. Guarde isso no seu coração. Eu sei que não é uma coisa fácil de se ouvir, mas nem todas as pessoas vão gostar daquilo que você está fazendo. A gente pensa, sabe, que pelas pessoas que estão na nossa volta, que todo mundo está de acordo conosco, e às vezes não é. É por isso que nós precisamos estar sempre em oração, para podermos resistir a ataques que nós não esperamos. Poder resistir também à inveja, à maldade, às contrariedades da vida e termos vitória. Eu quero que você leia comigo uma passagem que está em Esdras capítulo 3, do verso 10 em diante. Toda vez que você estiver, sabe, no propósito de Deus, você vai atrair ataques. Querendo ou não, atrai ataques. E atrai por causa do lugar que Deus te colocou ou do lugar que Deus vai te levar. Isso sempre aconteceu. Quando Jesus nasceu, quando Moisés nasceu, ou seja, sempre que há um libertador, sempre que há um propósito que está em andamento, sempre que há uma bênção grande a ser liberada, o inimigo
ele vai se levantar. E não é para você ter medo, mas é para você compreender que esses ataques eles vêm por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio e tenho defendido isso ao longo dos anos, que o nosso adversário, ele não é, como a Bíblia diz, onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não tem como saber o que eu estou pensando, mas ele percebe as movimentações divinas ao nosso redor. Quando o céu está em movimento, você pode ter certeza que isso chama a atenção do inimigo. A Bíblia diz que Jesus, depois dele ter se batizado, ele ficou por um tempo no deserto, orando e jejuando, se consagrando para o início do seu ministério. E diz que ali o diabo veio para tentá-lo. Por quê? Porque houve movimentação. Houve movimentação do céu em torno de Jesus. Então o inferno, ele consegue perceber quando existe essa movimentação do céu. Nós estamos orando aqui, nós estamos jejuando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos andando no caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Então, o que nós devemos esperar? Você acha que nós devemos esperar flores e esperar, sabe, com que o banquete seja totalmente silencioso, que só haja alegria e que não haja nenhum tipo de alteração? Não. Sempre que você estiver para entrar em uma terra prometida, haverá guerra espiritual. Mas escute essa palavra de Esdras capítulo 3, do 10 em diante, que diz: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Na fundação do templo, tinha gente que chorava e tinha gente que se alegrava. Olha que forte essa palavra. Enquanto vai ter uns que vão se alegrar com você, vai ter outros que vão chorar. Enquanto vai ter uns que vão saltar de alegria, vai ter outros que vão ranger de ódio e de raiva por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, você tem que lembrar de algumas coisas quando você estiver debaixo de ataque, debaixo de períodos de ataque pessoal. Primeira coisa é, saiba que alguém ficará infeliz com seu progresso. Muitas pessoas sempre ficam infelizes. Sempre ficam. Elas não querem saber do que Deus falou com você. Elas querem, muitas vezes, estar no seu lugar e ter aquilo que você tem, ou aquilo que você está conquistando. A gente não quer abrir os olhos para isso, mas essa é uma grande verdade. Tem gente que fica triste quando uma mulher anuncia a gravidez. Tem gente que fica triste quando alguém compra uma casa nova, porque ele não conseguiu comprar uma casa também. Tem gente que fica triste quando mudanças boas estão acontecendo na sua vida. Tem sempre os que se alegram e os que choram. Então essa é uma verdade. A Bíblia nos diz em Esdras capítulo 4, olha o que aconteceu aqui no verso 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano 2º do reino de Dario, rei da Pérsia. Cartas
foram escritas, acusações foram aceitas, porque algo bom estava acontecendo. Então a oposição sempre haverá. A oposição sempre haverá. E como que nós vamos vencer a oposição espiritual? Como que nós vamos vencer a oposição da inveja? Como que nós vamos vencer a oposição dos invejosos? Se não em Deus. E entender que isso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente não quer lutar. Às vezes você não quer pegar um advogado. Às vezes você não quer, ter que lidar com problemas, lidar com fofocas, lidar com críticos, lidar com a deslealdade, lidar com a ingratidão. Tem coisas que às vezes a gente não quer lidar. Mas é fundamental. A Bíblia diz aqui que uma coisa boa estava acontecendo e ao mesmo tempo estavam tentando parar essa coisa boa que estava acontecendo. Sabe, enquanto estivermos aqui nesse mundo e estivermos andando na luz, nós enfrentaremos oposição das trevas para tentar nos parar. E se você não está enfrentando oposição, é porque talvez sua luz não está brilhando tanto quanto deveria. Porque aonde a luz brilha, existe oposição. Sabe, eu pensei por um período da minha vida que eu tinha que manter a paz com tudo e manter a paz com todos. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque existe promessa para eles. Mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo que é impossível você ter paz com todo mundo. É impossível. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, existe um sistema, e nesse sistema, quem tem é criticado por quem não tem, quem faz é criticado por quem não faz, e quando você anda na luz, as trevas se incomodam de você estar na luz. Então, você pode ser uma ótima pessoa, você pode ter um coração, do tamanho do Brasil. E saiba que mesmo assim, você vai ter críticos, você vai ter contrários, você vai ter oposição. A segunda coisa, lembre-se de que você é um campeão e não um perdedor. Essa frase, eu acordei com ela hoje. Lembre-se que você é um campeão e não um perdedor. Campeões constroem sonhos. Perdedores criticam os seus sonhos e o que você está construindo. Então olha a diferença aí. De um campeão para um perdedor. Algumas pessoas, eu vou ser muito sincero por aquilo que eu tenho visto ao longo dos anos. Gente invejosa poderia ter muito mais do que tem se corresse a sua própria carreira. Conheço muita gente que tem potencial, tem recurso, é talentoso demais, mas é invejoso. E um detalhe, o invejoso, você conhece ele pela forma como ele fala daqueles que estão melhor do que ele. É assim que você conhece um invejoso. Então lembre-se, campeões estão construindo sonhos, perdedores estão criticando o que você constrói e criticando os seus sonhos. Uma outra verdade, invista suas palavras, sua energia, sempre criando novos objetivos e sonhos. Perdedores investem suas palavras e seu trabalho na destruição dos propósitos dos outros. Aqui nessa passagem que nós lemos de Esdras, pensa comigo, o que eles tinham que se meter naquilo que estava sendo feito de bom? Mas tem gente que gasta energia só para desfazer o que é bom. Tem gente que gasta energia para fechar uma porta para você. Tem gente que gasta energia para te prejudicar, para te criticar, para fazer algo mal
contra você. Então nós vemos que a diferença dos campeões e dos perdedores é gritante. Agora, qual o lado que nós estamos? Daqueles que estão tentando construir algo para Deus, algo para a glória de Deus? Será que estamos trabalhando naquilo que Deus colocou no nosso caminho? Ou trabalhamos só em prol, sabe, de destruir os outros, de incomodar a vida dos outros, de perturbar a vida dos outros? Eu tenho para mim e tenho feito isso. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas jamais eu vou te atrapalhar. Eu digo isso para as pessoas, inclusive para aqueles que estão em meu entorno. Eu jamais vou querer ser, sabe, alguém que impeça o crescimento de outra pessoa. Porque eu tive muita dificuldade para crescer. Cresci com a ajuda de Deus, com a força de Deus, sabe, com as bênçãos de Deus na minha vida. Mas eu sei como que funciona, sabe, o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos por ele mesmo. As oportunidades são muito escassas. As oportunidades são para poucos. E ainda que haja uma grande rotatividade no mundo que nós vivemos, existe também uma oposição espiritual que você tem que lutar. Então, mesmo que as oportunidades estejam sempre surgindo, você também luta contra algo espiritual. É por isso que você precisa estar sempre fortalecido em Deus, para não perder essas oportunidades que aparecem. Agora, olha essa verdade. Reconheça que aquilo que o faz chorar pode causar raiva aos outros. Neemias chorou pela condição de Jerusalém e desejou fazer alguma coisa para ajudar, para reconstruir, para mudar a realidade. Só que isso levantou, a Bíblia diz, pessoas contra o projeto de Neemias. Então, Neemias estava para reconstruir os muros e levantou gente que ele talvez, sabe, nem imaginava que poderia se levantar contra ele. Tem gente que o diabo coloca um sentimento contrário dentro do coração para lutar contra uma coisa boa que você está fazendo. Então, o que te faz chorar, o que te faz, sabe, se empenhar para ajudar, para levantar, para ser um amparo, mesmo que não seja para você, isso já incomoda outros, porque eles gostariam de ter tido a ideia que você teve. Eles gostariam de estar envolvidos no que você está envolvido. Quando o seu propósito desperta dentro de você, seu adversário desperta contra você. E isso aconteceu com Neemias. Sabe, quando Neemias estava só servindo o rei, ele não tinha muitos inimigos. Mas foi só o tempo dele dizer: eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Foi só ele dizer: eu vou fazer algo para Deus. Eu vou fazer algo por um propósito maior. Pronto. Aí levantou Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, porque todos eles queriam se opor ao que Neemias estava fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que quer você calado, parado, travado, porque eles querem que você esteja na mesma condição deles. Ou seja, sabe aquela condição de limitação? Tem gente que não quer que você cresça. Tem gente que não quer que você avance. Eu ouço, e não é de hoje, eu faço uma escola de profetas e daí a pessoa tem o desejo de participar da escola para aprender a ouvir a voz de Deus. Tem sempre um para dizer assim: não, você não precisa disso. Por que você vai sair da sua casa? Deus está em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nesse mundo. Tem gente que quer que você fique travado que nem ela está. Então você se levanta para fazer alguma coisa e ela te puxa de novo e diz: não, você não precisa disso, fica aqui. Fica que nem eu, fica que nem eu. Ei, alguns de nós Deus chamou para se movimentar. Alguns de nós Deus chamou, sabe, para coisas maiores. E você não pode ficar aonde eles querem que você fique. E você vai ter que entender isso. Existe uma oposição ao teu propósito, uma oposição ao teu destino.
Então sempre vai haver oposição quando Deus te levantar por dentro. Deus te levantou para fazer algo, o diabo vai levantar alguém contra você, porque Deus está te levantando para algo. Entende isso? Isso é muito sério, mas é muito verdadeiro também. Por isso, ore, confesse, chore, se derrame diante de Deus, para que você possa vencer as oposições que vêm contra você. E jejue também, assim como Esdras jejuou, pelo propósito que Deus deu a oportunidade dele estar. Há momentos que o jejum e a oração vão ter que ser as ferramentas aliadas para você poder vencer essa oposição que se levantou contra a sua vida. Por isso, esteja em alerta. Como Jesus disse, vigie e ore para que você não entre em tentação. Não deixe o diabo tirar algo que foi Deus que te deu. Levante-se em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho é da Tayene, e ela escreveu assim: eu venho contar o meu testemunho para a honra e glória de Deus. Em fevereiro sofri um acidente, escorreguei em uma cachoeira e fraturei a coluna cervical e a escápula. Senti a dor o tempo inteiro, sem cessar, fazendo vários tipos de tratamento, mas a dor que irradiava para o braço direito permanecia. Participei de todas as campanhas e sempre que o Senhor falava sobre cura na coluna, eu recebia aquela palavra com fé. Um médico sugeriu uma cirurgia pela garganta com um corte até a coluna para trocar um disco por uma prótese. Eu acreditei que o meu Deus muda diagnósticos. Entrei firme em oração e logo na semana seguinte, o Senhor iniciou uma campanha orando por alguém com problema na coluna. Ele disse que sentia de orar ainda mais por isso e para a honra e glória de Deus estou curada e já voltei às minhas atividades normais. Antes eu não conseguia lavar o ombro nem o cabelo durante o banho. Dormia por meses em uma só posição. Hoje estou de volta ao trabalho, muito feliz e grata. Obrigado pelas orações. Deus é fiel. Então, para você ver, em todas as coisas, o Espírito Santo tem um propósito. Quando Ele dirige, Ele tem um propósito. Deus me dirigiu a estar amanhã em Passo Fundo, estar sábado em Panambi, estar domingo em Santa Maria. Eu estou em obediência ao Senhor. Não entendo certas coisas, porque a minha rotina, sabe, ela é muito intensa. Eu não entendo, mas eu obedeço, porque eu sei que o Espírito Santo tem as melhores intenções comigo e com você. Por isso, eu tenho um recado para cada um que ora comigo aqui todos os dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Não abra mão do seu tempo de oração por nada. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Não quebre esse propósito de oração e de jejum. Amém? Quero também falar do meu novo livro, Café com Jesus. Inclusive vou estar levando para esses 3 dias de evento, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. Você é nosso convidado. Olha só que lindo esse livro. Vai te abençoar, vai dar direção para a tua vida, vai ser uma bênção para você. E lembre-se, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. Nós temos que ler primeiro a nossa Bíblia antes de ler qualquer livro, antes de fazer qualquer outra coisa, tá bom? Café com Jesus vai ser uma bênção aí na tua vida, em nome de Jesus. E olha, preste atenção, é muito importante isso. Nós vamos ter uma conferência chamada A Cura. Vão ser 2 dias. Vai estar comigo o Thiago Brunet, pastor Mac Anderson e outros convidados. E eu gostaria muito que você participasse. É exclusivo para quem é aluno da Academia Quindo Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Não perca essa oportunidade, serão 2 dias de evento, onde nós vamos falar sobre vencer as crenças limitantes. Como vencer as crenças que nos limitam. Como vencer as crenças que estão de alguma maneira travando a nossa vida e nos impedindo de crescer e de prosperar. Por isso,
Eu convido você a participar e se tornar também aluno da nossa academia. Vai ser segunda e terça de noite, vai ficar gravado, você vai ter... Quem é aluno da academia vai ficar ali em tempo indeterminado na academia, né? Porque todos os nossos eventos dentro da academia ficam gravados ali. Então é uma oportunidade para você. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com nossos programas de TV, desejar meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Vá no nosso site e veja como você pode se tornar um parceiro. Nossos programas de TV é mantido por nós e pelos nossos parceiros, exclusivamente. Amém? Muito bem. Salmos 91, quero declarar aqui o Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Se você ainda não ativou o sininho, ativa aí o sininho da notificação, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, nos abra uma grande porta, no nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a proteção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Oramos, Pai, para que toda oposição espiritual a nós, toda a maldade, tudo aquilo, Senhor, que vem da parte do homem, tudo aquilo que é diabólico, nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Apresentamos a Ti toda a injustiça, apresentamos a Ti as palavras ruins, a maldade, as contrariedades, todo tipo de oposição, de forma direta ou indireta, e pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Senhor, a Tua palavra diz, preparas uma mesa. Na presença dos nossos adversários, o nosso cálice transborda. Confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos em Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o árrimo da nossa sorte. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. E também pedimos a ajuda do doce Espírito Santo para nos auxiliar. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para ser um parceiro na nossa caminhada. Pedimos ao Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo de Deus, nos revele, nos mostre, nos dirija e que todas as coisas sejam dirigidas por Ti, amado Espírito Santo. Apresento essa vida diante de Ti e eu peço um milagre, Senhor. Eu peço uma grande porta, mais uma vez. Uma grande porta, uma grande oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você recebeu essa palavra, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus siga te abençoando em nome de Jesus Cristo. Até mais e que Deus os guarde. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito de Jesus Cristo, que a mão do Senhor está sobre a tua vida, que direções de Deus virão até você, que o Senhor lhe dará a resposta certa e que a sabedoria do Altíssimo te cobrirá. Nós pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Temos falta de sabedoria e reconhecemos a nossa dependência de Ti. Também, Senhor, há muitas pessoas que precisam de uma direção certa dentro da sua casa, uma direção certa na sua família, uma direção certa sobre mudanças. Apresentamos diante de Ti, Pai, que nesses 7 dias o Senhor possa falar conosco claramente e possamos entender o que o Senhor está querendo falar. Pedimos também, Senhor, que Tu tire do nosso caminho tudo aquilo que vem para gerar medo, para gerar dúvida ou para tentar resistir a algo que o Senhor está falando conosco. Oramos em nome de Jesus e pedimos, fortalece-nos, ó Deus. Também eu oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade, todo câncer, todo tumor, todo cisto, microcisto, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também para que toda ansiedade seja eliminada, todo tipo de peso que essa pessoa sente, tudo aquilo que oprime sua mente, tudo aquilo que oprime a sua vida, que ela seja liberta agora, que a mão do Senhor venha sobre ela e que o Senhor a toque com o seu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, remova agora todo tipo de influência espiritual ao redor dela, que pode contaminar as suas decisões. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por toda mulher que não pode engravidar, para que haja cura na vida dela, na vida do marido. Eu oro em nome de Jesus por um milagre, por uma intervenção de Deus. E se essa pessoa estiver aqui me ouvindo nesse momento, até mesmo crianças ou depois, com dores no ouvido, eu oro pela cura total e completa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Estamos hoje no primeiro dia do nosso propósito, orando por direções especiais. E nós estamos também declarando que o Senhor pode nos dar sabedoria. Por isso, escreva aqui nos comentários a frase profética dessa semana: Senhor, dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então, escreva aqui nos comentários. Essa é a nossa frase profética dessa semana. Senhor, dá-nos sabedoria. Como está escrito em Tiago 1,5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Amém? Hoje estamos retornando para São Paulo, ore por nós, amém? Hoje estamos retornando para São Paulo, então ore por nós e desde já eu sou grato a Deus pelo tempo que estivemos aqui nos Estados Unidos, de ter conhecido irmãos, de ter servido a Igreja de Jesus, também de ter desfrutado. Deus é bom em todo o tempo, amém? Eu quero compartilhar com você um testemunho maravilhoso da Aldiana. E a Aldiana escreveu assim: a paz. Em setembro de 2024, eu recebi uma palavra e uma pregação sua pela manhã, dizendo que uma mulher que tinha 3 anos de casada estava orando para engravidar e iria conceber. Tomei posse daquela palavra mesmo tendo acabado de passar por um cisto no ovário, uma anemia e uma perda gestacional. E hoje, para a glória de Deus, nossa bênção Maria Olívia completa 20 dias de seu nascimento. Deus é fiel. Que o Senhor abençoe infinitamente sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Esses dias eu estava chegando na igreja em Alphaville e um irmão na porta, a igreja, as pessoas estavam chegando para o culto. Eu gosto sempre de entrar pela porta da frente. Só não entro pela porta da frente quando eu estou muito já em cima do horário, que daí eu tenho que entrar por dentro, que é mais rápido. Mas quando eu posso, eu entro pela porta da frente, cumprimento os porteiros e depois eu vou em direção ao púlpito. E um irmão, muito legal ele, me cumprimentou e disse assim:
Profeta, já parou para pensar se todas as pessoas que já engravidaram, de você orando e elas engravidaram, viessem no culto aqui? Aí ele disse assim para mim, ia encher essa igreja aqui, só de mulher que engravidou. Eu disse, é verdade, porque isso é uma marca que Deus deu para o nosso ministério, porque muita mulher engravida realmente. Isso é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus, né? Então eu sou grato a Deus, né, por poder testemunhar isso e saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Não que sejamos alguma coisa, porque é Deus na nossa vida, somos filhos de Deus, amém? Mas quem opera o milagre é Deus, quem cura é Deus, e glória a Jesus. Temos muito que agradecer e olhar para Ele. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero ler uma passagem bíblica. Enquanto isso, você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos, certo? E tem um sininho aqui. Se você não ativou a notificação desse sino, clica aí no sino e ativa as notificações. Aí você pergunta, por que isso é importante? Porque daí o YouTube vai avisar você quando eu estou ao vivo. As pessoas, quando não clicam no sininho, eu posso entrar e você não vê. Então é importante você clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Salmos 89, verso 20, diz assim, achei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios. Ele me invocará, dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Eu acredito que o inimigo tenta derrubar uma pessoa de duas formas. Ou por meio do pecado, e infelizmente muitas pessoas não sabendo a gravidade do pecado, elas acabam se enroscando em situações erradas, com pessoas erradas, com negócios errados, em caminhos errados. Então, o pecado traz morte espiritual. Nós pecamos, mas uma coisa é você pecar, sabe, sendo conivente com aquele pecado, e outra coisa é você lutar contra o pecado. Então, é importante você entender que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, tem muita graça de Deus para nos fortalecer e para nos ajudar a não pecar, nos ajudar a não ir pelo caminho do pecado. E o pecado destrói a vida de uma pessoa. O pecado destrói o casamento, o pecado arruína as finanças, o pecado quebra tudo na vida de uma pessoa. Esses dias ainda eu vi um vídeo a respeito de um homem traindo a sua mulher. E aquilo ali viralizou, enfim. E depois eu vi uma entrevista dessa pessoa e essa pessoa relatando, né, o quanto perdeu por causa daquilo. Então, o pecado ele traz perdas para uma pessoa. O pecado traz perdas, o pecado traz frustração, o pecado traz decepção, o pecado atrai o que é negativo para a vida de uma pessoa. Então o inimigo, quando ele quer derrubar uma pessoa, ele tenta ela. Isso aconteceu com Jesus. O diabo tentou Jesus para fazer Jesus pecar. É por isso que ele foi lá no deserto. Olha só como ele é um negociador. Ele tentou de várias maneiras, sabe,
Podia parecer que ele queria abençoar Jesus, mas você sabe, o pecado nunca vai abençoar ninguém. O pecado nunca vai abençoar, o pecado nunca vai ser uma bênção na vida de uma pessoa. Deus não precisa do pecado para te abençoar. Ah não, eu pequei para que então eu reconheça que Deus é Deus na minha vida. Não. Deus não precisa disso para te convencer. Não precisa que você caia em pecado para que você veja a glória de Deus. Isso já aconteceu. Jesus veio e você foi resgatado através da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, o pecado é uma armadilha. O pecado, ele é uma tentação que vai levar você, sabe, a viver outras coisas. Ele vai abrir uma legalidade. O diabo quer uma legalidade. Ele não pode entrar na vida de uma pessoa sem a legalidade. E o pecado dá legalidade. O pecado é um documento legal no mundo espiritual para o mal agir. Então uma pessoa, é que nem quando as pessoas me fazem perguntas e elas dizem assim, por que eu não estou conseguindo vencer? Provavelmente porque tem uma legalidade ali na vida da pessoa. Não é que ela está passando por um deserto, é que tem um pecado que é uma legalidade e ela ainda continua com aquele pecado e o mal continua entrando por aquela porta, porque o pecado é uma porta para o mal, é uma porta e não adianta. Não, mas o inimigo não vai me achar mesmo em pecado, ele acha. Ele fareja o pecado, ele entra por meio do pecado. Então o pecado é uma porta. Só que tem uma segunda coisa que o inimigo usa também para derrubar pessoas. Nós lemos esse texto aqui sobre Davi. O diabo nunca conseguiu entrar por essa segunda porta em Davi. Ele conseguiu entrar na vida de Davi pelo pecado, mas não pela segunda porta que eu vou falar. Só que tem muita gente que essa segunda porta é uma porta por onde o inimigo tem entrado muito, que se chama a porta do medo ou da intimidação. O diabo tem tentado colocar medo nas pessoas. E você sabe, quando você está num lugar, até num lugar onde tem a justiça, um lugar onde tem homens armados ou um lugar onde seja muito severo, você entra ali e você se sente intimidado. O medo, a intimidação é uma das maiores armas que o inimigo tem usado para impedir pessoas de viverem a plenitude do seu propósito. O medo te impede de comprar e construir. O medo te impede de abrir o seu próprio negócio. O medo te impede de pregar a palavra. O medo te impede de falar de Jesus abertamente. O medo te impede de fazer uma mudança na sua vida, de mudar de cidade, de mudar de país. O medo tem sido um dos maiores artifícios, armas, ferramentas que o inimigo tem usado para tentar destruir a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É por isso que o inimigo sempre vai tentar o homem com essas duas ferramentas poderosas, que é o pecado e o medo. Tem gente que tem dom, tem gente que tem capacidade, tem gente que está me ouvindo aqui que tem uma capacidade extraordinária, mas o medo tem mantido você, sabe, num lugar de reclusão, num lugar isolado. Você tem medo de ser enganado pelas pessoas porque já foi enganado. Você tem medo de ser traído porque já foi traído, então você não entra num novo relacionamento. É o medo. O medo, ele é um atormentador silencioso. Ele mantém você numa zona de prisão emocional que impede você de romper. Quanta gente boa eu tenho encontrado. Pessoas que têm coisas grandes de Deus na sua vida, mas sabe, o medo impede eles de tudo. É o medo de que vai acontecer, é o medo de que vão fazer tal coisa, e de que o mundo vai virar tal coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que estar nas mãos de Deus. Nós temos que estar nas mãos de Deus, sempre, em todo momento. Você pode procurar segurança aqui nesse mundo, você pode estar num bunker, você pode ter um exército
cuidando de você, ao redor de você 24 horas. Você pode ter uma frota de seguranças e isso não vai garantir para você segurança, porque a nossa segurança está em Jesus. Eu creio que assim como o medo lhe leva para uma prisão, a fé lhe leva a ser livre. Então nós precisamos nos manter firmes em Deus e não cair no laço do diabo, nem no laço do pecado e nem no laço do medo. Você tem que ser livre dessas coisas para a sua vida ir para frente. E se você conseguir ser livre tanto do pecado quanto do medo, você vai poder viver o que Deus escreveu para você viver aqui nessa terra. Eu creio, vem tempos onde muitas oportunidades surgirão, muitas coisas boas surgirão, mas só iremos alcançar essas oportunidades se andarmos por fé e não por vista. Deus está chamando a mim e a você a andarmos por fé e não por vista. E se andarmos por fé, acessaremos o poder de Deus. E quando isso acontece, uma unção de rompedor é liberado sobre a tua vida e você vai abrindo caminhos, você vai entrando em lugares e você vai chegando aonde Deus tem preparado para você. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Sei que essa foi uma palavra profética. Quero também pedir a você que recebeu essa instrução, amém, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas, no nome de Jesus, que nem o pecado e nem o medo possam prender você e que você viva por fé, amém, e que você viva tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, compartilhe agora, manda aí para teus amigos, parentes, grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais, compartilhe essa oração, amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu sei que Deus é poderoso para nos abençoar e estamos essa semana orando por direções especiais, orando também por provisão financeira, amém? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Essa é a frase profética dessa semana, quem pede recebe. Então escreve aí, Senhor, dá-nos sabedoria. Faça a oração, diga, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Glória a Deus, amém? Diz assim o Salmos 91, enquanto eu leio, você escreve aqui nos comentários seu pedido de oração e compartilha com 7 pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, vou orar também pelo seu pedido de oração. Agradeço também a todo parceiro do nosso ministério, que juntos temos levado a palavra de Deus através da televisão. Agradeço também aqueles que oram por nós, amém? Sabendo que nossos compromissos na televisão não são baixos e a gente faz isso por um propósito. Existe um propósito divino, levar a palavra ao maior número de pessoas que nós podemos. Então que Deus abençoe cada parceiro do nosso ministério e cada intercessor. Quando você tiver um minutinho, ore por mim, ore pelo meu ministério, ore pelos programas de televisão, amém?
para que o Senhor continue nos abençoar, para que o Senhor continue abrindo portas a nós, e toda a honra e glória damos a Jesus por isso. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que os bloqueios, os impedimentos saiam do caminho dela agora. Eu vou agora contra toda ação maligna que tem impedido essa pessoa de entender o que Deus tem para a vida dela, tudo aquilo que tem mantido ela focada em lutas, em problemas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que ela comece a se focar agora no alto, a focar naquilo que Deus tem para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, dá direção para os teus filhos e também dá uma sabedoria especial para eles resolverem problemas. Oro também por prosperidade, Pai, para que o Senhor abra portas de prosperidade, de provisão, traga recursos, abençoe os negócios, traga mais clientes, dê destreza para essa pessoa em todo o seu trabalho. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor levante grandes colunas no reino de Deus, pessoas que vão ser prósperas, abençoadas e vão poder fazer a diferença no reino. Eu oro também em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, meu Deus, que tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, para tentar paralisá-la através do medo, que esse medo seja agora rechaçado em nome de Jesus. Nós repreendemos todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem trazido pavor, tudo aquilo que tem travado a vida de pessoas, e eu oro em nome de Jesus, nada mais vai impedi-la de caminhar com Deus, nada mais vai impedi-la de avançar, nada mais vai impedi-la de viver o extraordinário de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder e com a tua graça, toque-a com o teu favor. Eu oro, Pai, para que seja desfeito agora o laço do inimigo, seja desfeito agora toda ação contrária que tenta impedir, que tenta de alguma maneira, Senhor, bloquear o caminho dessa pessoa. Senhor, que o inimigo não tire essa pessoa do teu propósito. Eu oro para que o Senhor a fortaleça, e se alguém, Senhor, tem sido tentado aqui, se alguém tem sido levado, Senhor, para ser abatido pelo inimigo no pecado, dá livramento agora e tem misericórdia, Senhor. Oramos para que o Senhor nos livre de toda a tentação, nos livre de toda a maldade, nos livre, Pai, daquilo que é cilada do diabo, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por toda pessoa que tem caído no vício, toda pessoa, Pai, que não tem se cuidado, O inimigo tem, de alguma maneira, trazido uma desilusão a ela, trazido uma tristeza, ela não tem se cuidado. Ela não tem se cuidado, Senhor, contra o pecado, contra o medo. E eu oro agora para que o Senhor a liberte e para que ela se coloque como uma vigia, como uma intercessora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe nossos filhos, abençoe nossa casa, traz paz ao nosso lar. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja todo tipo de milagre agora. Eu oro para essa pessoa que perdeu os movimentos, para que haja cura. Eu oro para essa pessoa, Pai, que sente dores no corpo, para que seja curada agora. Que o toque de Deus venha sobre ti. Senhor, arranca a ansiedade e traz paz, traz alegria para a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Apresento diante de Deus todo pedido de oração em favor dessa pessoa, em favor de outras pessoas que talvez estejam até num hospital. Eu oro por um milagre de Deus. E aquele, Senhor, que se sente travado, que haja um destravar na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é fiel. Amém? Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, já estaremos juntos. Estarei também fazendo a oração direto de São Paulo. Um abraço a todos, orem por nós, pelo nosso retorno e que Deus os guarde e os prospere mais e mais. Até mais. Quando Deus quer promovê-lo, Ele sempre vai colocar uma pessoa na sua vida. Mas quando Satanás quiser diminuí-lo, ele também vai colocar uma pessoa perto de você. Então, uma pessoa pode me promover e me abençoar, ou uma pessoa pode me diminuir e me destruir. Com quem que você está se conectando? Com quem que você está andando? Isso vai mudar os rumos do seu futuro, se você compreender essa verdade. Por isso, ande com pessoas que estão crescendo como você. Ande com pessoas que querem mudar. Agora, não carregue peso morto com você. Existem pessoas que Satanás usará para distraí-lo, desmoralizá-lo e desencorajá-lo. 4 tipos. O primeiro tipo
são aqueles que realmente não aceitam o seu propósito. Pessoas não o conhecem de verdade, nem passam tempo com Deus, jejuando e orando por você. Elas olham para a sua aparência, para as suas circunstâncias em que você vive, e até mesmo riem dos seus sonhos e dos seus objetivos. Essas pessoas foi o inimigo que enviou, não foi Deus. Porque Deus não envia alguém que não aceita o teu propósito. Deus envia alguém, sabe, que diz: eu estou junto contigo. Eu acredito no que Deus te deu. E eu vou andar junto com você, eu vou ser leal a você. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que podem afirmar esse tipo de coisa para nós. Eu acredito aqui nessa empresa. Por que você vai ter alguém trabalhando para você que não acredita no que você acredita? Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe, de uma parceria a longo prazo. É a pessoa acreditar no barco que ela está. Porque, irmãos, eu jamais vou entrar num avião que eu olhei para aquele avião e já vi ali o desastre nele, pela manutenção, ou por uma hélice que está quebrada. Eu jamais vou entrar nesse avião, porque nós queremos segurança aonde nós vamos, para onde Deus está nos levando, para o destino que Deus está nos levando. Como é que eu vou colocar uma pessoa para trabalhar na minha casa que eu não confio? Uma pessoa que, sabe, não trata bem os meus filhos como eu trato, que não ama eles. Pode não amar como eu amo, mas que tenha, sabe, o respeito que tem por mim, que tenha por eles. Quem está contigo tem que acreditar junto contigo. Segundo tipo de pessoa são aqueles que não respeitam verdadeiramente o seu propósito. Quem não respeita o seu tempo, seus dons, a sua entrega, não ama você de verdade. Eu creio que sempre que uma pessoa aceita profissional e não de coração, e a gente é muito coração. Eu disse para minha esposa, tem pessoas que conseguem ter uma relação, sabe, com muitas pessoas, só profissional. E eu admiro essas pessoas que conseguem ter isso. Mas eu digo para você, às vezes, quem anda mais perto de você, que compartilha da intimidade, não tem que ser uma amizade profissional. Tem que ser uma amizade de coração a coração. Como o coração de Jonatas e o coração de Davi, que andavam juntos. Sabe? E mesmo que Jonatas estivesse morto, Davi cuidou da casa de Jonatas. Por causa da fidelidade. Então, eu não quero que alguém só me trate bem, eu quero que trate meus filhos bem, minha casa bem, minha esposa bem. Se não trata bem a minha esposa, vai tratar bem de mim? Não. É por isso que eu digo aos maridos que estão aqui, se a esposa de vocês dizerem para vocês que uma pessoa da tua família não trata ela bem, você tem que ter um pouco de distância dessa pessoa. Porque a sua esposa é uma só carne com você e o seu marido também é uma só carne com você. Se não trata bem alguém da tua casa, você tem que se afastar. Você entende? É esse o nível de relacionamento que nós precisamos alimentar na nossa vida. E isso que eu estou falando aqui para vocês serve para muitas coisas na vida. O amor encontrará alguém desejável e o respeito, ele encontrará alguém necessário, que é fundamental para qualquer relacionamento, o amor e o respeito. Se a pessoa não te respeita, ela não é digna de estar perto de você ou trabalhando com você. Uma vez eu estava dentro de um escritório, só que eu estava assim numa poltrona bem no canto da parede, e eu estava ali quieto, e a pessoa entrou pela porta do escritório, e ela entrou para falar com aquela que estava ali na mesa. E quando ela entrou, daquele jeito, sabe, vociferando, brava, eu olhei para ela, ela não tinha visto que eu estava ali dentro daquele escritório, e eu disse: ele não é teu chefe? Por que você está falando com ele desse jeito? Você está errada. Era melhor você tentar entrar novamente. Aí ela começou a argumentar e coisa, eu disse: não, você está errada. Não é assim que se trata, não é assim que se resolve as coisas. Você não pode tratar com alguém que é seu chefe dessa maneira. Porque o mínimo que tem em qualquer relação é o respeito. É o respeito de ambas as partes. Não só do chefe, mas também do outro lado.
Respeito. As pessoas querem respeito. Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. As pessoas nunca protegerão aquilo que elas não respeitam. É uma coisa que você tem que guardar no teu coração. As pessoas nunca vão proteger aquilo que elas não respeitam. E a minha pergunta para você é: as pessoas que estão ao seu entorno te respeitam? Porque se elas não te respeitarem, elas não vão te proteger depois. Você sabe, você cria um filho para não te respeitar, amanhã ou depois, quando você estiver velho, ele não vai te proteger. É por isso que dentro de casa tem que ter o respeito. Dentro do trabalho tem que ter respeito. Quem trabalha para você tem que respeitar e você tem que respeitar a pessoa também. E dentro da igreja também tem que haver o respeito. De todas as partes. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam nos relacionamentos de Deus, nos relacionamentos divinos. Eu digo, não respeita no namoro, não vai respeitar no casamento. No namoro já traiu, aprontou e depois veio pedir desculpa. Ei, quem não te respeita não vai te proteger lá na frente. É melhor cortar e acabar com isso agora, antes de casar. Não, mas ele estava de cabeça quente. Ei, se não te respeita, não te ama. Se não te respeita, não te ama. Não entra nesse barco furado. É por isso que eu defendo que antes de qualquer coisa, sabe, antes das qualidades, antes dos talentos, antes dos dons, tem que haver o respeito. Tem que haver educação, é princípio, vem lá do berço. Vem lá do berço. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. Aqueles que não protegerão o seu propósito não são dignos da sua confiança. Aquilo que você respeita será protegido por você. Afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu nome, seu foco e seu chamado. A pessoa não cuida nem do nome dela e vai cuidar do seu. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa mensagem? Deus está querendo transferir um filtro para dentro de você. Um filtro, diga comigo, um filtro. Esse filtro se chama discernimento espiritual, que nós precisamos ter. Nós temos que ter um discernimento de quem está perto de nós. Quem é confiável para estar perto de nós. Porque no mínimo piscar de olhos, você pode perder tudo aquilo que você tem construído. Às vezes a gente olha tanto, para as habilidades que uma pessoa tem e esquece do caráter. Mas é o caráter que vai dar base para as habilidades dela. Uma pessoa que tem só habilidades, mas não tem caráter, aí você pensa, não, mas eu tenho que usar as habilidades dela. Não, as habilidades dela vai ser o começo do fim para você. Porque é o caráter que vai validar quem deve estar perto de você e quem não deve. Daí você tem... Eu vou ter que entrar nesse tema. Ele é um pouco delicado, mas eu vou ter que falar. Você quer ter amizade com uma mulher que não respeita o marido dela? Você quer ter amizade com uma pessoa que a vida dela é só fazer falcatruas? A vida dela é só, prejudicar os outros? Você vai trazer essa energia para perto de você? Você quer contratar essa pessoa que é habilidosa, mas que tem zero de caráter? Nós temos que ter discernimento de quem que está frequentando a nossa casa.